Já ia esquecer. Então vamos lá, meus amores. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e a gente vai fazer uma respiração um pouquinho mais profunda e mais ritmada hoje, tá? Vou pedir para vocês inspirarem pela boca, como se estivesse chupando, estivesse tomando um suco. E vocês vão soltar o ar pelas narinas, tá? Inspirando o ar pela boca e soltando o ar pelas narinas. Então vai inspirando, suavemente puxando o ar pela boca e soltando o ar pelas narinas. Inspire o ar pela boca e solta o ar pelas narinas. Vai encontrando através dessa respiração no espaço um fluxo, como um grande círculo acontecendo, esse fluxo acontecendo entre a inspiração e a expiração, sem nenhuma pausa. Quando você inspira, eu quero que você sinta o impulso do Pai, vida inteligente. E quando você expira, eu quero que você sinta o impulso da Mãe, propósito amoroso. Então você vai trazendo essa inspiração e essa expiração nesse grande fluir de Deus Pai e Mãe, Ida e Pingala. O que quer que você se conecte, esse é o pulso desse fluxo. E à medida que você respira, você vai concentrando num espaço de profundo silêncio dentro de você e de comunhão dessas duas fontes da vida, Pai e Mãe. Presença eu sou, divina presença, Deus Pai e Mãe, consciência do cosmos, força inesgotável de vida que flui no íntimo de meu ser. Que a luz se faça e se permaneça, equilibrando o meu lado direito e esquerdo. Eu reafirmo que a presença divina eu sou está em profundo equilíbrio em mim. Abro então o meu campo de energia eletrônica para que essa energia transpasse, preencha e renove instantaneamente a minha mente, as minhas emoções e o meu corpo. Sinta que nesse momento que você respira, inspirando pela boca e soltando ar pelas narinas, você vai criando uma força propulsora, uma eletricidade, um movimento elétrico magnético, onde essas forças propulsoras do impulso Pai, vida, Mãe amorosa, Mãe propósito, lhe dando capacidade de se perceber, de comungar acima e o mais alto de si mesmo. Em nome dessa presença divina, invoque os seus mestres, anjos guardiões, estendei o seu coração a o templo e solo sagrado fecundo. Não tá dando para te ouvir, Lu.
Tá cortando a sua voz, Lu. Ah, tá bom. Continue respirando. Inspirando pela boca, soltando o ar pelas narinas. Sente a presença da consciência divina eu sou, equilibrando o impulso pai, vida, e o impulso mãe, propósito. Sente que você vai equilibrando essas duas forças de presença divina dentro de si e deixando com que o teu solo fecundo de amor e realização possa ser consagrado em teu ser. Em nome da presença divina dentro de cada um de vocês, invoque o seu anjo guardião, o seu mestre interior, a força crística, para que por meio do equilíbrio dessas duas forças, permita que você possa percorrer o seu caminho do meio, preenchendo o seu mundo de paz, harmonia, alegria no servir, de modo que você possa alegrar com a vibração acelerada da vida e extrair bom aproveito dela. Sente que essa força propulsora, divina, Deus Pai e Mãe, possa equilibrar, estabilizar a mente, as emoções, a pureza. Sente essa força auxiliando, sustentando e reverenciando o teu autodomínio, que vem com as suas virtudes divinas. Sente essa luz propulsora, ativando as suas virtudes e levando você à grande liberdade interior. Agora troca, inspirando pelas narinas e soltando o ar pela boca. Agora, eu quero que você respire com um fator motivador. A energia masculina divina, a energia feminina divina sendo reativada em teu corpo. Eu quero que você ache qual é o seu fator motivador. Aquilo que te impulsiona a abrir os olhos todos os dias.
aquilo que está além do egoísmo, da impulsividade. À medida que você respira, eu quero que você ache a tua força motriz, teu fator motivador da vida. Eu quero que você sinta essa força agora, à medida que você inspira somente pela boca, solte o ar pela boca, essa força motivadora seja uma energia propulsora na linha e na região da sua coluna vertebral. Inspire pela boca, solte o ar pela boca. E deixe que a energia feminina divina e masculino divino percorra, transpasse e envolva a sua força motivadora. E tudo se transforma numa única potência. Você tem o poder de acessar a sua força motriz, o seu fator motivador. Agora inspire, bem mais profundo, bem mais ritmado. E tente sentir isso no seu corpo físico. Inspira bem profundo e suave pelas narinas. Solta o ar profundo e suave. Apenas deixe se entregar, se envolvendo com os ritmos que acontecem dentro de você, sem querer interferir. Apenas permitindo, se entregando. E por apenas alguns segundos, traga um estado de silêncio. A paixão é como Deus que quando quer me toma todo pensamento. A paixão é como Deus que quando quer me toma todo pensamento.
Dirige os meus movimentos, meu passo é dela, meu pulso é desse todo poderoso sentimento. Dirige os meus movimentos, meu passo é dela, meu pulso é desse todo poderoso sentimento. A paixão é como Deus que quando quer me toma todo pensamento. A paixão é como Deus que quando quer me toma todo pensamento. Dirige os meus movimentos, meu passo é dela, meu pulso é desse todo poderoso sentimento. Inspira bem profundo. Solta o ar bem devagar. Meu passo é dela, meu pulso é desse todo poderoso. E vai fazendo esse movimento de inspirar bem profundo e soltar o ar bem lentamente. Inspirando profundo. Deus que quando quer me toma todo pensamento. A paixão é como Deus que quando quer me toma todo Solta o ar. Dirige os meus movimentos, meu passo é dela, meu pulso é desse todo. E a grande pergunta que eu já quero iniciar, pedir para vocês trazerem lápis aí, papel, é que eu quero que na próxima inspiração, eu quero que você, ao soltar o ar, escreva: hoje, qual é a sua força propulsora hoje? E o que você tem feito com ela? Então vai lá no papel que está aí na sua frente, escreva para mim. Me toma todo pensamento. A paixão é como Deus que quando quer me toma todo pensamento. Dirige os meus movimentos, meu passo é dela, meu pulso é Perfeito, desse Dé. todo poderoso sentimento. Dirige os meus movimentos, meu passo é dela, meu pulso é desse todo poderoso sentimento. A paixão é como Deus que quando quer me toma todo pensamento. Muito bom. Será que vocês conseguem identificar qual é a força propulsora, a energia motriz, o fator motivador, o pulso energético e vibracional que faz você abrir os olhos? Que potência é essa que faz você abrir os olhos? Qual é a sua força motivadora? O que está por trás de todas as suas ações? Esse é um ponto fundamental. Porque não é sobre fazer, né? É sobre o que faz, o que está atrás de você que faz você manifestar a ação. Que força é essa motivadora? E o que você tem feito com essa força motivadora? Né? O que você tem feito com esses impulsos de vida em você? Será que você tem gastado os seus impulsos de vida com coisas tão banais e aleatórias, né? Espero que vocês tenham colocado, não tem uma resposta, né? Mas eu estava sentada hoje, pensando, lendo, né, e refletindo sobre os impulsos
dessa consciência divina, pai e mãe, que quando fluída de forma consciente em nós, ela promove uma força motivadora dentro de nós. Mas será que tudo que eu faço na vida tem um olhar para aquilo que é sagrado, independente do que eu for fazer? Seja lavar roupa, seja fazer uma planilha, seja... Será que tudo que eu faço tem uma força motivadora por trás? E aí na página 218, e ele vem falando disso, né? Da nossa última sessão, ele vem contando um pouco do ego, dessa consciência universal. É que eu acho que isso, eu já falei algumas vezes, né? A consciência universal e a consciência divina, no hinduísmo fala muito disso, né? Antaramin, né? Ele fala que existem duas formas de Deus, uma delas é o Antaramin. O Antaramin é o Deus interior, que é o que ele chama de consciência não cósmica divina, mas a consciência mais pessoal, né? Como que você lida com essas fontes na vida? Porque cada uma tem uma potência dentro desse sistema. E ele fala dessa potência dentro de nós. Aí eu fiz esse exercício, fiz vocês olharem para essa pergunta e caio na página 218 que diz assim: repito de outra maneira para ganhar sua atenção. Se você continuar no nível atual de pensamento e funcionamento humano, somente experimentará seu nível atual de existência humana. Você será obrigado a trabalhar duramente por uma vida mesquinha, marcada por inúmeros problemas, tais como pobreza, saúde precária, vícios, imobilizado pelo medo, desmoralizante e exposto a ataques mal intencionados de todo tipo. Suas condições atuais o sobrecarregarão até que você compreenda como mudá-las. Esse primeiro é um ponto fundamental aqui. Porque ele fala da opção de como você quer viver a vida. É uma opção a gente viver uma vida apenas porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que comer, porque eu tenho que sentir prazer, porque é uma opção vivermos somente nesse lugar. Vocês estão me ouvindo? Faz um joia aí, porque eu não sei se estão me ouvindo. Acho que foi só o da Samantha que... Ah, não, a Samantha está me ouvindo. Então, o que faz a gente sair dos impulsos primários é ativar a nossa força motivadora. Qual é essa força propulsora, essa energia motivadora? Que não é do tipo, vou encontrar o gatinho no final do dia, vou almoçar com a minha amiga. Isso é força motivadora primária. A gente começa com ela, aí tá tudo bem, né? Eu sempre falo assim, quando você não acha a força propulsora, você precisa achar a força motivadora da matéria, e tá tudo bem, né? Porque é uma maneira do seu cérebro entrar nesse fluxo. Que é, quando você sabe que você vai viajar sexta-feira, a sua segunda-feira é a melhor segunda-feira da vida. Essa é a sua força motivadora, né? Para você falar, uau, sexta-feira eu vou fazer aquilo que eu gosto. Mas o que ele está querendo dizer é que existe uma força motivadora e propulsora que não necessariamente paira nas coisas da matéria, que traz para você um equilíbrio de entender que a tua vida pode ser melhor e maior do que as questões do dia a dia, né? Eu perguntei essa semana, e vocês vão entender isso, principalmente quem trabalha no mundo corporativo. Eu fiz uma pergunta hoje, essa semana, na verdade. Como é você trabalhar num lugar onde hierarquicamente você está sustentando
sustentando a riqueza e o poder de uma família. Como é isso? Você, quem não está no mundo corporativo hoje, pode ser que vocês já tenham passado por ele. Se você não entender qual é a sua energia motriz, qual é a sua real vocação, não, é mais do que vocação, desculpa. Energia motriz mesmo, é força motivadora. Se você não entender isso, você só está trabalhando para enriquecer uma pessoa. Agora pensa nas relações sem energia motriz. Você está o tempo todo criticando o outro, porque o outro não convém do jeito como você gostaria que fosse. E ele continua assim, ó. Aumenta aí o volume de vocês, porque eu não tô conseguindo falar mais alto do que eu tô falando. Senão eu vou desgastar aqui. Eu vou começar a tossir muito. Essa é uma oportunidade de ouro para assumir as rédeas de sua vida, como nunca o fez antes, tomando o controle dos seus pensamentos e emoções, seus impulsos elétricos e magnéticos, que são molde de suas experiências futuras. Se você está o tempo todo sendo controlado pela sua mente, não é pela força motriz que você está sendo impulsionado, mas pelos seus desejos e dores. E o desejo, muitas vezes, é o desejo de... Vamos resgatar a semana passada, para quem não veio, a Fabi acho que não ouviu. Quais são os seus desejos motivadores? Vocês sabem, vocês lembram que eu falei? O desejo motivador real é de segurança e de nutrição. Então você está o tempo todo fazendo tudo o que você está fazendo aí, desgastando, às vezes correndo no trabalho, ou achando que precisa fazer, não sei o que, acontecer, nanana. Você sabe que no fundo o que você quer? Segurança e alimento. Não é pela força motriz. Você quer segurança e alimento. E aí, lembra o que eu falei? E o que forma o caráter? É porque quando você sai do útero e grita o primeiro choro do ego, preciso sentir que tenho segurança e alimento, e você não tem, você vai chorar de raiva ou de frustração. E você continua repetindo esse padrão, então você não está regendo pela força motriz. Você está preocupado em sustentação. Você está com medo que falte, que algo vai faltar. Então, vou repetir a frase. Essa é uma oportunidade de ouro para assumir as rédeas da sua vida como nunca o fez antes, tomando controle dos seus pensamentos e emoções. Vou parar. Mas se eu estou emocionalmente conectado aos meus aspectos de sobrevivência, ai caraca, Luciana, se eu estou conectada aos aspectos de sobrevivência, como eu posso conectar a minha força motriz? E como eu posso dominar a minha mente, se minha mente o tempo todo me leva para quero sentir segurança, quero ser amada, sabe? Não quero frustração. Tá bom, quero dar uma pausa. Vocês anotaram semana passada? Vocês pulsam mais para raiva ou para frustração? Quando vocês estão no desafio, quando vocês estão no desafio da vida, você vai para onde? Para raiva ou para frustração? Se vocês não entenderem que vocês estão acima daquilo que vocês, daquilo que foram dito para vocês como verdade, na construção do seu caráter, se você não rasgar isso e não moldar uma nova forma de coexistir com você e no mundo, você ainda vai
continuar recebendo os impulsos precários dos seus pais. E não é uma crítica sobre os pais, hein? Não acho que tudo tá lá nos pais. Não é sobre isso. Mas o que eu quero entender, o que eu quero fazer vocês entenderem, quem é vocês, além do pai e da mãe. Porque se vocês... Vamos pensar em Jesus. Quando a gente começa a ler as cartas de Cristo, o que ele fala? Ele fala que ele era uma pessoa que ele não tinha muito propósito. Ele ficava nos bares, né? Estou interpretando do meu modo, mas era um pouco disso que ele fala. Ele levava uma vida fútil. Mas ele tinha uma força propulsora, porque quando alguém falava de assuntos, de assuntos profundos, sobre a cultura religiosa daquele momento, sobre miséria, ele tinha uma força que ele começava a falar e ele se impunha naquilo. Que força é essa propulsora que dava vida quando ele vivia miséria? Será que vocês permitem que essa força passe por vocês? Essa é uma pergunta para todas nós, né? Vocês viram um filme chamado Um Lindo Dia na Vizinhança? Vocês assistiram? Então tá bom, presente de casa. A Bi disse que assistiu. Então, presente de casa lá no Netflix, Um Lindo Dia na Vizinhança. Eu vou colocar um trecho para vocês entenderem o que eu tô falando. Mas eu vou colocar um trecho do filme, mas eu acho que vocês só vão entender, nós vamos fazer entender, mas eu quero muito que vocês vejam o filme para vocês entenderem que é muito mais profundo do que eu vou dizer aqui, tá? Peraí. Parece que as pessoas fazem fila para contar os problemas. Não é maravilhoso? Tanta coragem. Bom, parece que isso pode ser um grande fardo para você. Eu agradeço por ter falado isso, Lloyd. Agradeço a sua compaixão. Mas é um fardo para você? Tá, vamos concluir que seja um fardo. Não existe vida normal, livre de dor. Como lida com isso? Não, tem muitos jeitos de lidar com seus sentimentos sem se ferir ou ferir qualquer outra pessoa. É? Como assim? Bom, você pode bater num pedaço de argila, ou nadar o mais rápido que puder, ou tocar as teclas mais graves de um piano ao mesmo tempo. Bom, 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 bom. Já falou com alguém sobre o fardo que carrega? Bom. Gostaria de conhecer os meus amigos bonecos especiais da vizinhança que faz de conta. Parece que já tiveram dias melhores. Bom, eles estão comigo há muito tempo. Você nunca pensou em trocá-los? Arrumar novos? Você não teve um amigo especial quando era criança, Lloyd? Um amigo especial? É, um brinquedo especial. Ou um bicho de pelúcia que você amava muito. Mesmo que tenha ficado surrado e desgastado, isso fez com que você o amasse mais. Eu não sei, devo ter tido. Pode me falar sobre seu amigo especial? Acho que eu tive um coelho. O seu coelho tinha nome? Era só coelho.
era Velho Coelho. E quem te deu o velho coelho? A minha mãe. Ah, então ela deve te amar muito. Ela amou sim, ela morreu quando eu era novo. Tenho certeza que se ela te visse hoje, a pessoa que se tornou, ela ficaria orgulhosa de você. Quero voltar às minhas perguntas. Você queria conhecer meus amigos especiais da vizinhança de Faz de Conta? Não, te perguntei sobre o fardo que você carrega. Eu sou o rei Sexta-feira 13º. Lloyd Vogel, o jornalista. Eu presumo. E aqui está o Daniel Tigre Listrado. Bom, às vezes o Daniel é muito tímido para falar, mas tá tudo bem, Daniel. Já conheceu o Daniel? Não oficialmente. Eu gostaria de conhecer o velho coelho. Não quero falar sobre o Velho Coelho, sério mesmo. Bom, eu acho que o Lloyd não está com vontade de falar hoje, Daniel. Está tudo bem. Dá pra guardar o boneco, Fred? Você parou de fazer o programa em meados dos anos 70 por 3 anos. Por que você parou? Bom, naquela época senti que o programa havia abordado todas as principais facetas da infância. E o que te trouxe de volta? Dinheiro? Tédio? Os meus filhos viraram adolescentes e ficou difícil para todos nós. E eu percebi na época que ainda havia muito mais sobre o que conversar. Eu imagino que não tenha sido fácil. Crescer com você como pai. Até recentemente, meu filho mais velho não havia falado para as pessoas sobre mim. Ele é muito reservado. E tudo bem. E meu filho mais novo, ele me testava bastante, mas por fim encontramos o nosso caminho e agora estou muito orgulhoso dos dois. Mas você está certo, Lloyd. Não deve mesmo ter sido fácil para eles. Obrigado. Obrigado por essa perspectiva. Não foi nada. Essa não é a resposta que você esperava? Ser pai não significa ser um pai perfeito. Você pode estar passando por isso agora com o seu filho. E eu tenho pensado muito sobre você e o seu pai. Vocês resolveram a briga? Isso é ridículo. Muito bom. Antes que vocês durmam. Tem um ponto interessante que eu quero trazer da cena com esse momento presente. É nítido que na cena o repórter tem uma dor e toda a ação da vida dele é por conta de uma raiva que ele não conseguiu dissolver.
E quando ele ainda está vivendo por uma força motivadora muito superficial, ele não consegue achar a força motriz da vida. Ele é pai. E ele não consegue achar a força motriz. E aí entra esse personagem que vai fazer com que ele olhe que força é essa que ele precisa dissolver. E a gente só vai achar a nossa força motriz se a gente dissolver esses espaços dentro de nós. Se a gente se permitir resgatar as nossas dores, que muitas vezes não tá como Lloyd no pai, não tá como a amiga na mãe, não tá. Mas às vezes são dores que nós não permitimos vasculhar. Então, o primeiro ponto, não tem como viver sem estado da dor. Ele diz isso no início. Mas você pode viver sem ferir a si mesmo nem ao outro. Esse é o ponto de consciência. Quantas vezes a gente feriu a nós mesmos? Quantas vezes você feriu a si mesmo? Onde você tem colocado a força motriz? Porque enquanto você estiver nesse sistema, essa força propulsora não vai gerar um impacto para você deixar essa árvore na qual outras pessoas vão sentar. Então a tua vida vai ser uma vida mesquinha, marcada por inúmeros problemas, pobreza, saúde, vícios, imobilizado pelo medo, desmoralizante e exposto aos ataques mal intencionados de todos os tipos. Você sabe lidar com as suas feridas hoje? Quais são essas minhas feridas? Que me impede de eu viver nessa consciência divina, Deus Pai e Mãe? Porque o próprio Jesus também teve dúvidas. Ele também achou que não ia conseguir. Mas ele parava todas as vezes para silenciar e voltar a achar essa consciência da qual ele chamava de pai. Você percebe que ele chama, o entrevistado chama para ele olhar para a infância. E a todo momento a gente vai ter que voltar a olhar para esses lugares e dizer, ali está, sabe? Qual era a tua lembrança, né? E ele chama lá os bonecos como símbolos de lembrança, na verdade isso é simbólico. Quais são as lembranças que vão sempre estar guardadas com você? Não tem como você destruir isso. São como aqueles bonequinhos surrados, guardados dentro da sua maleta, que você vai ter que abrir uma hora e vai ter que pegar eles e dar vida para entender a pessoa maravilhosa na qual você se transformou hoje. Se perdoando, se curando, não é mais sobre o pai e a mãe, é sobre você se perdoar. É sobre você se permitir ser grande. Será que você permite ser grandiosa? Ou você tem medo da grandiosidade? Porque ser grandiosa tem responsabilidade. Olha a responsabilidade de Jesus. Mas te cabe uma responsabilidade de vida. E quando a gente confronta as nossas... Quando a gente abre a nossa maleta e confronta, e questiona, e vasculha, muitas vezes a gente se afasta, a gente corre porque a gente que acha que tudo foi resolvido. Mas a dor não tem como
vou viver sem ela? Eu tenho certeza que no mês de agosto você deve ter sentido um desconforto. Seja porque simplesmente você deu uma topada com o dedo na porta, seja um desconforto emocional que fez você ir dormir querendo chorar, que fez você entrar no banho e dizer por que eu tô passando por isso. Não dá para negar esses lugares, porque esse é o movimento que a gente deseja mudança. Eu desejo que todas nós transformem juntas e não separadas. Mas vocês têm que ser honestas com você mesmo e encarar as suas dores, encarar o choro, encarar às vezes o choro que não foi chorado, aquilo que você não permitiu escorrer, porque a gente vai sentir dor. Eu atendo uma senhora que vai fazer 80 anos de idade. Já contei dela para vocês. E aos 80 anos de idade, ela se permite mudar. Essa é a grande sacada da vida. Aos 80 anos de idade, ela está fazendo terapia. Aos 80 anos de idade. E ela olha para mim dizendo assim, ó. Eu amo você. E eu espero te reencontrar na próxima sessão. Porque ela não sabe se vai me ver na próxima sessão. Porque ela tem 80 anos de idade. Mas toda vez que a gente se encontra, ela diz, vou pensar nisso. Quero melhorar isso aqui. Porque ela entendeu que a vida é eterna. Porque ela entendeu que ela precisa encontrar essa força propulsora além das dores das quais ela viveu, e foram muitas. Foram muitas. Uma história dura, de perdas. Alguém que tem 80 anos sofreu, sentiu dor. Mas que a gente chegue aos 80 anos ainda assim querendo se transformar. Não preocupado em querer reter coisas. Em pensar em quantas coisas a gente acumulou. Né? Então, vamos lá. Eu gosto dessa parte. Pois você é como um ceramista, que possui argila e diariamente molda vasilhas e utensílios para o seu uso. A consciência é a argila, a substância com a qual você cria a sua vida e cada condição relacionada a ela. Você sozinho molda a sua vida na forma que ela tem. Então, se você fala assim, Lu, não tá legal a minha vida, tá faltando. Como você tem moldado a tua vida que tá levando você a sentir falta e não plenitude? O que você tem feito, seja nas relações afetivas, que tem você levado a falta e não a comunhão? A gente acha, numa certa idade, que a gente não quer abrir, a gente quer viver uma relação, mas a gente não quer abrir espaço para se relacionar. Porque tá tão cheio de crenças que quando a gente é jovem, a gente cede. Mas quando a gente chega a uma certa idade, a gente acha que não pode ceder. Essa que sou eu. Goste de mim desse jeito. Fica difícil gostar assim. Você concorda? A gente não quer abrir espaço. Nós somos argila. A gente tem que estar o tempo todo se transformando e se colocando na olaria do fogo, que é a grande consciência do cosmos. Se transforme todos os dias. Se não tá legal, volta para você. Não tem a ver com o mundo aí fora. Tem a ver como você está reagindo a esse mundo. Ah, Luciana, eu não acho um trabalho decente, uma pessoa bacana.
É você se mostrando para o mundo. Não é o mundo quer mostrar o melhor para você. Através dos seus pensamentos, você pode mudar seu futuro pessoal. Se levar em conta as minhas palavras, compreender suas verdadeiras origens, acreditar nelas e utilizar este conhecimento em sua rotina diária. Você pode afetar seu ambiente, seu lar, sua família, seu trabalho, as pessoas com as quais se relaciona, assim como também as plantas, os animais e o clima. O que você mantiver firmemente em sua mente é o que exteriorizará. A gente precisa entender que tudo que nos disseram no momento da nossa criação, né? Sobre vida, sobre dinheiro, sobre relacionamento, as coisas que você escutou, o professor que você ouviu, as coisas que chegou, tudo isso tem que ser desconstruído e construir de novo. Porque se você tiver uma mente, que não está olhando para o mais alto e o mais belo de si mesmo, você não vai conseguir achar o caminho sagrado do qual você tem que caminhar, a felicidade plena no qual você merece, a abundância real no qual você detém em suas próprias mãos. Vamos lá. O que você mantiver firmemente em sua mente é o que você exteriorizará. Se você acreditar que você não pode ser feliz plenamente em todas as áreas da sua vida e seguir um impulso propulsor que te leve a fazer mudanças reais a tudo que está à sua volta, se você não acreditar na sua potência, não tem como o universo te presentear, te agraciar. Porque no momento que Jesus fazia cura, ele acreditava, ele crê naquilo que ele está fazendo. Ele não duvida da fonte, em nenhum momento. Não importa o que você esteja passando, qual condição você está, mas você não pode deixar de crer. Caminhe por amor a si mesmo. Caminhe. Não se coloque atolado diante das suas dificuldades. Vá adiante, vá além. Vá além, para o alto de si mesmo, que é onde você merece estar. Mas você precisa crer que você merece isso. Creia-me, não há verdade nem caminho mais fácil para encontrar o equilíbrio e a felicidade que você procura, porque minhas palavras descrevem a verdade universal da existência e da vida com a qual você está atualmente construindo ou destruindo sua vida. Ao mesmo tempo, você pode ter certeza de que nunca poderá criar novas condições para você mesmo até descobrir por que e como criou condições negativas e destrutivas no passado. Tudo que você vive neste momento foi criado e colocado em movimento com pensamentos, palavras e ações no passado, de modo que não se ressinta com suas circunstâncias atuais, uma vez que você mesmo as criou. Seja sensato, leia essas cartas e dedique toda a sua força e vontade para descobrir os meios que você usou no passado. Em seguida, tome as medidas necessárias para purificar a sua consciência.
Não dá pra gente ressentir da nossa história, das coisas que nos aconteceram, da forma como a gente foi criado, mas dá pra gente tomar posse da nossa vida, tirar as nossas dores das mãos de quem quer que seja que tenha dado a dor a você. Seja uma relação abusiva, seja um filho, seja um pai, seja uma mãe, seja um primo, alguém que te massacrou, te arruinou ou tentou te arruinar. Tire o poder das mãos dessas pessoas e tome o sentido da tua vida e dá poder a você. Porque você anda dando muito poder para os outros e esquecendo de tomar o seu próprio poder. Não é sobre as condições do mundo. Nós estamos vivendo o melhor momento planetário. Você está encarnada no melhor momento planetário. Um momento de pura transformação. Onde toda a consciência crística, Buda, o que quer que seja, está disponível a se abrir em você, por você. Tem uma manifestação incrível dessa consciência dizendo vá. Você precisa entender que você precisa tomar a posse da sua vida. Tirar o poder do outro e reconstruir a sua história a partir da fonte e da consciência motriz que pulsa todos nós. A gente vai cair, vai errar, vai sofrer, vai chorar. Mas se você lembrar a todo momento dessa constituição, isso não vai durar, não vai marcar o teu sistema. Isso vai passar, como todas as coisas que passam na vida. E você não vai precisar ficar apegado a dores, porque é a única coisa da qual você tem. Eu vou terminar aqui, dizendo. Por que devo purificar a minha consciência? Página 219. Ele diz, eu digo, você nunca semearia um campo de milho sem primeiro arar a terra e usar o maquinário para apiná-las e espalhar o fertilizante. Se por ignorância você semear entre as ervas daninhas, em solo cheio de torrões, ou deixar de colocar o fertilizante, sua colheita será escassa e desigual. E a mesma coisa quando você mistura em seu terreno pensamentos egoístas e vive exclusivamente do seu conhecimento, da força e vontade humanos. Você fica limitado em tudo que faz. E inconscientemente você cria circunstâncias que limitarão a colheita dos seus esforços. No momento em que você perceber de onde realmente veio, busque o poder sobre o qual pode se apoiar para que possa realizar todas as coisas em sua vida. E tome medidas urgentes para limpar as ervas daninhas e assim, purificando o solo de sua consciência, atrairá o poder, que impregnará e fará prosperar as suas experiências e atividades diárias. Fez sentido tudo isso? Eu acho que a coisa mais bonita aqui é você perceber qual é o seu caminho. Não perca tempo. Não perca tempo. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. As coisas estão muito rápidas e aceleradas.
Dê tudo de si. Tudo que você pode. Não deixa para amanhã. Muda o que você precisa mudar agora. Desliga esse computador, esse celular e fala: eu vou fazer diferente agora. Eu vou ser melhor não só para mim. Eu quero abrir espaço para semear o outro. Para quando você não estiver mais aqui, alguém fala assim: cara, que massa! Aquela pessoa foi, mas nossa, deixou em mim sementes reais que transformaram a minha vida, não importa a área. No filme, que é uma história verídica, esse apresentador transforma a vida das pessoas sendo apresentador. Qual é o seu sonho? Qual é o seu real sonho? Qual a sua real vontade? E por onde você tem andado? Que não tem dado solo fecundo aos seus sonhos. Não tem aplicado fertilizante o suficiente para você constituir da tua vida um espaço de plenitude, onde outras pessoas que ainda não conseguem possam descansar. Sabe como eu me lembro? Eu me lembro todos os dias o porquê eu venho aqui quarta-feira. E toda vez que eu me lembro porque eu venho aqui quarta-feira, eu tenho vontade de chorar. É isso. É sobre isso. É isso que vocês têm que encontrar. Não faz sentido uma vida com pouco. Se você não está transformando a sua vida e não está transformando a vida das pessoas à sua volta, se curando das suas dores, você não tem espaço para ajudar o outro. E a única coisa que o universo deseja é seja útil. Pare de achar que você tem que ser útil, mas tem que ter benefício. Porque vai ser um dia você vai ser inútil. Quando você não for mais oferecer nada a ninguém. Mas você vai ter deixado a sua utilidade no mundo. E isso vai fazer diferença. E é isso que tem que fazer a diferença. Vamos fazer uma oração e alguém quer falar alguma coisa? Lu, você tá me escutando? Estou te escutando. Ui, ai, peraí. É que meu celular tá meio esquisito. Então, eu assisti esse filme, é muito bom. E, assim, fala da dor, né? O seu áudio tá falhando, né? Meu áudio tá muito ruim, Voltou. melhorou? Então, as pessoas têm muita dificuldade de trabalhar com as dores, né? Elas evitam, né? Então, você vê que cada um que ele encontra nesse filme, assim, ele tenta, né? Sem querer, ele acho que é o dom dele, né? Falar uma palavra e ajustar e assim tentar melhorar e esclarecer, clarear as coisas, mas as pessoas elas evitam, né? Mas é o dom, não é de uma pessoa. É o dom do ser humano ser ser humano, luminoso, acolher. Eu tava no Farol essa semana e aí o menino parou e queria limpar o meu vidro. E eu disse, puxa, eu não tenho R$ 1 pra te dar. Não tinha, a gente não anda mais com dinheiro, né? Ele fez assim, ele olhou pra mim e falou assim, tudo bem, mas eu vou fazer mesmo assim.
Aí, enquanto ele limpava, eu abri o vidro, pus quase meu corpo inteiro para fora e diz: enquanto você limpa, me conta sobre você, qual é o seu sonho? Ele parou, olhou para mim. O meu sonho é poder ver minha filha, porque minha ex-esposa não deixa eu vê-la. Esse é o meu maior sonho. Eu disse para ele: então eu vou pensar em você. Como você se chama? Ele disse: então eu vou pensar em você, para que você realize o seu sonho. Será que você pergunta para as pessoas que estão à sua volta: como eu posso contribuir com você? Porque ele contribuiu comigo. E eu, sem eu querer dar nada para ele. A todo momento a vida está contribuindo conosco. Mas será que a gente está contribuindo com a vida? É uma boa pergunta a se fazer. Toda vez que eu vou para a Índia, eu passo na Madre Teresa de Calcutá lá para fazer doação. E eu levo todo mundo. Porque é uma maneira da gente honrar um lugar que está dando tanto. E da última vez que eu fui,